Olá, boa noite a todos. Sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fé Investimentos. Estamos aqui para fazer nosso vídeo da semana, já que a nossa Santa Live de segunda-feira não vai acontecer por conta da segunda-feira de Carnaval. Vou deixar esse vídeo gravado, porque foi uma semana de muitos acontecimentos e queria fazer os meus comentários sobre eles. Então, falando um pouquinho sobre nossa performance, o Aquarius teve uma semana caindo 0,29, o Scorpius 1,24. Perdemos aí 2% em relação à Bolsa. Vou explicar isso um pouquinho mais à frente o porquê. Mas também foi uma semana mais complicada lá fora, com o Nasdaq subindo 0,6, o S&P caindo 0,3, o Dow caindo 0,1, o dólar se valorizando, o real se valorizando em relação ao dólar em 0,9. Então, nossa carteira teve como destaque essa semana o Banco do Brasil, que veio com um balanço muito bom, espetacular. Impressionante a performance do Banco do Brasil, um resultado trimestral e anual acima do Banco Itaú. O Banco Pan também teve uma recuperação, a ação estava muito massacrada, soltou seu resultado também no dia 8, um resultado bom, em linha com o que a gente imaginava, mas bastante massacrado e acabou se recuperando essa semana. Sabesp também, do lado positivo, performando bem, empresa que também estava um pouquinho atrasada. Do lado negativo, eu acho que o grande destaque da semana foram as empresas de petróleo, né? Então, as empresas de petróleo sentiram bastante com a queda do preço do petróleo. Nossa carteira é uma carteira que tem bastante posição no setor de petróleo, então a gente tem as júniores brasileiras, como o PRIO, que é um dos destaques negativos aqui, como a 3R Petroleum, que também aparece aqui como destaque. A gente ainda tem Exxon lá fora, a gente tem Ocidental Petroleum e a gente ainda tem PetroRecôncavo. Então, essa underperformance do petróleo essa semana explica, em parte, a nossa performance mais negativa nessa semana. Ainda a Kepler Weber aparece aqui como destaque negativo, ela, empresa que a gente tem carregado já há algum tempo, veio com um resultado muito bom, mas o mercado acabou realizando, a empresa parece que vai trocar o CEO, e o mercado não interpretou muito bem isso. Na nossa opinião, essa queda é uma oportunidade de compra, não só para as empresas de petróleo, como também para Kepler Weber. O que aconteceu essa semana também em termos macro, né? A gente seguiu vendo aí o governo se confrontando com o Banco Central. A gente teve uma entrevista na segunda-feira do Roberto Campos Neto no Roda Viva, ele foi bem na entrevista. Eu até coloquei no Twitter que achava que ele não deveria participar. As perguntas foram perguntas muito mal feitas, a banca de entrevistadores muito ruim, com jornalistas ruins, perguntas ruins. Mas o Roberto Campos até saiu bem, levantou uma bandeira branca, acenando que gostaria de cooperar com o governo. E o que acontece é que a equipe econômica está querendo cooperar com o Banco Central, né? Eles estão querendo trabalhar em conjunto. Tanto é que tivemos a reunião do Conselho Monetário Nacional essa semana, ontem, e acabou não falando-se nada sobre mudança de meta que tanto afetou e abalou os mercados aí nas últimas semanas. Ponto importante, acho que ficou uma discussão mais à frente, mas não foi feito de sopetão, como o mercado temia. E o Lula continua com o seu discurso pirotécnico, deu uma entrevista ontem para a CNN, em que ele voltou a atacar o Roberto Campos Neto, ataques totalmente gratuitos, dizendo que vai rever a autonomia do Banco Central quando terminar o mandato do Roberto Campos Neto, dizendo que não é ele que tem que rever coisa nenhuma, isso é uma coisa que foi determinada pelo Congresso, e os membros do Congresso, tanto o Lira quanto o Pacheco, já disseram que essa autonomia não vai ser rediscutida novamente. Enfim, é difícil de entender por que desse discurso que traz tanto transtorno para o mercado e tantos problemas para os brasileiros, né? Mas é o que nós temos para hoje e vamos seguir em frente. Também tivemos essa semana o PPI lá americano, se apontando que a inflação continua resiliente. Todos os indicadores de atividade americanos que saíram essa semana apontaram para uma economia ainda muito resiliente. Isso assustou os mercados e fez com que a gente tivesse uma reprecificação dos juros, que o 10 anos voltou para perto de 3,80. Então foi uma semana difícil em que nossas posições nos Estados Unidos, que a gente também está confiante, sofreram. Nossas posições em petróleo sofreram também por isso, porque acabou provocando uma alta no DXY, que é o Dollar Index, né? Então o mercado passou a trabalhar com um patamar de juros mais alto lá fora e por mais tempo. Isso provocou uma valorização no dólar e acabou também provocando desvalorização aí também no preço do petróleo. Então, alguns movimentos de reposicionamento dos agentes que acabaram indo um pouco contra as nossas teses e nos atrapalharam um pouquinho essa semana. Eu acho que o ajuste no dólar ele é um ajuste provisório. Continuo achando que a inflação
vai seguir rumo a patamares mais baixos lá fora e que os mercados exageraram essa semana. Então, na minha visão, a gente tem um bom ponto de entrada nas empresas de petróleo e nas ações americanas com esse comportamento que a gente viu essa semana. Bom, olhando aqui para o que aconteceu com o S&P, então fica claro nos dias de ontem e hoje, depois que saiu o PPI, o ajuste no S&P, o VIX também subindo um pouquinho, mas a nossa visão é uma acomodação, o mercado está acima da média móvel de 200, a média móvel de 50 cruzando a média móvel de 200, sinais interessantes de longo prazo, e a gente logo acha que isso aí vai ser digerido pelo mercado e a tendência deve ser retomada. A gente segue otimista com Nova York. Aqui no real também, eu acho que é mais importante a gente até olhar o dólar index, que é o próximo slide, então a gente percebe nitidamente uma correção no dólar index, que foi acompanhada pelo real também, uma correção no real. O real teve um pouco de ressonância dessa questão da mudança de banda, mas isso acabou passando, né? Apesar de vários gestores aqui terem defendido essa semana que a banda fosse alterada. Eu sou totalmente contrário a uma alteração de banda de sopetão. Eu acho que isso é uma coisa que pode até ser pensada, mas num ambiente de mais tranquilidade. E hoje a gente teve o dólar index abrindo mais em alta e depois fechando mais fraco, e o dólar acabou também fechando um pouco mais fraco. Essa é uma outra modificação que a gente andou fazendo na carteira. Nossa carteira hoje ela tem hedge em opções de dólar. Nós estamos vendendo uma opção de 5.400, então essa é uma opção que já não nos protege muito. Então hoje a gente está mais comprado em dólar via posicionamento em ações americanas. Então, ao invés de vender o dólar para cobrir a posição em dólar que a gente tem em ações americanas, a gente deixa isso em aberto, porque a gente acha que a gente pode ver mais solavanco aí pela frente. Então, uma semana complicada em ajustes em diversos itens importantes aí, em ativos importantes que a gente segue, que está acompanhando. Eu acho que o dólar index pode seguir reajustando um pouco mais, mas eu não vejo ele se valorizando muito. Acredito eu que ele se lateralize ou volte a cair na medida em que o mercado volte a acreditar numa inflação mais baixa aí para frente. E o dólar aqui no Brasil refletiu também essa mesma dinâmica, né? Como eu falei, a gente teve um pouco de ressonância dos problemas políticos internos que a gente tem aqui, desse ataque insistente do governo ao Banco Central, mas isso parece estar se dissipando e hoje a gente viu um mercado um pouco mais fraco de dólar, o real se valorizando, mas na nossa visão, com todo esse contexto e o governo tão ávido por criticar e combater o Banco Central, a atuação do Banco Central, a taxa de juros, nós não estamos vendo muito espaço para dólar cair, não. Então, eu acho que dólar se aproximando de 5, 5,100, ele é uma boa compra. E na medida em que ele se aproximar dos 5.400, talvez 5.500, ele seja uma boa venda por enquanto. Então nós vamos trabalhar nesse range, entre 5 e 5.400. E a gente vai procurar trabalhar vendido em opções, tentando capturar esse prêmio. Bom, com relação ao fluxo de estrangeiros, continuou firme, né? Apesar de toda essa turbulência, continuou firme. Essa semana foi vencimento de índice também, a gente teve fluxo constante, praticamente todos os dias de estrangeiro vindo para o Brasil. Acho que aproveitando aí as taxas de juros e também o nível das ações brasileiras. Mas o EWZ acabou não deslanchando, né? Então foi uma semana meio lateral. E o fluxo de captação líquida dos FIIs e dos FIAs ele segue negativo, né? Então continuam os resgates nos FIIs e nos FIAs, o que também não ajuda o nosso mercado de ações. Eu vou parando por aqui, esses são os nossos distribuidores. Eu queria desejar a todos um bom carnaval e na quarta-feira a gente retoma as atividades e provavelmente na semana que vem a gente vai voltar com a nossa Santa Live na outra semana, né? na segunda-feira, não essa próxima segunda-feira, na outra segunda a gente vai voltar com a nossa Santa Live. Um abraço a todos e um bom carnaval.